Vamos reagir aqui ao Mano Devin falando sobre como a IA está matando o open source em silêncio. Ai. Eu vou editar esses barulhos aqui depois, vamos nessa. Mano, pensa nisso, cara. Tem gente que passou anos construindo projeto open source raiz, tipo FFmpeg, cara, que a gente usa pra processar vídeo, colocando licença pra garantir que o conhecimento continuasse aberto de verdade. Aí chega uma IA, ela lê tudo, aprende padrões, aí vai lá, mano, e cospe um código novo bonitinho, cara, limpinho. E não é copiando linha por linha não, mano. Legalmente, cara, mano, isso é intocável. Não tem problema nenhum legal. E a licença do... Eu já vou parar aqui. A gente falou sobre isso no canal, tá? Que é o vídeo que eu citei uma ferramenta que chama Malus, M-A-L-U-S, que aparentemente era um negócio fake, tá? Era meio que uma palestra num evento sobre software livre exatamente para avisar sobre esse tipo de coisa, que era das ferramentas que vão reescrever com a mesma especificação, e a especificação, no caso, pode ser o código de um projeto open source, e eu vou citar mais alguns casos quando o Devin for desenvolvendo o vídeo, porque tem alguns casos pra gente falar sobre isso. E essa coisa que ele diz, por isso que eu parei de que legalmente é intocável, eu acho que aí o movimento open source, a gente caiu num ziriguidum, tá? Porque assim, esse problema que ele vai descrever é real, mas essa coisa de que o que essas ferramentas de IA geram não ter direitos autorais e não ter licenças é uma coisa que o movimento open source pode ainda vir a desafiar isso. Porque essas porra desses modelos treinaram no conteúdo das que tem licença GPL, tá? E a licença GPL, se eu faço um código baseado na licença, né, GNU Public License, ela é uma licença viral, que ela não deixa, tecnicamente, tu fechar o código daquilo que tu fez. Aí eu não sei se legalmente alguém já não tá indo atrás de dizer assim, ok, se tem código GPL dentro dessa coisa que tu gerou aí, desse modelo que tu gerou, tudo que ele gera é GPL. Eu acho que isso aí legalmente não é maluquice. Eu sei que a gente é muito, né, a nossa mente é muito colonizada pela IA e a gente assim, não, imagina a gente tentar parar o progresso, as ferramentas de IA, a gente dizer que não pode usar isso, ela tá me ajudando tanto, mas esse problema que o Devin vai falar aqui, que é os projetos open source morrendo por causa da IA, também é porque a gente deixou quicando isso aí, que deixou eles treinarem com todo o código open source de todos esses projetos, tá? Nós vamos desenvolver um pouco mais no meio do vídeo. Do open source, paizão. Ela vira enfeite, porra. Isso aqui não é teoria maluca não, paizão. É o Clean Room Engineering turbinado por IA. Só que agora, paizão, numa escala industrial. Eu vou te mostrar como isso funciona na prática e por que isso pode desmontar todo o ecossistema que a galera construiu por anos na raça. E sabe o que é mais bizarro? É que a lei hoje, ela tá muito mais do lado de quem explora do que quem constrói de fato. Enquanto isso, tem empresa... Já vou pausar aqui o Devin. A lei, por que a lei tá mais no lado de quem explora do que de quem constrói? Por que, mano, Devin? Troca esse gorrinho pelo gorrinho do Ian Neves. Tu tá descrevendo o quê? Tu tá descrevendo que a lei serve pra defender os interesses da classe burguesa. Mas nós vamos falar mais sobre isso, tá? Inclusive, fica de novo a recomendação de série. Nós fizemos um vídeo no canal sobre a série Halt and Catch Fire, que fala sobre... na realidade é uma ficção, né? Mas é baseado a primeira temporada na história da cópia do IBM PC pela Compaq. Provavelmente o Mano Devin vai citar isso daí, que foi um caso desse Clean Room Engineering. Eles copiaram a especificação do personal computer da IBM para criar um produto baseado nisso, e a série dramatiza, né? E mostra isso, é uma série bem legal. Aí que finge que ama o open source, mas só pra sugar sua alma enquanto pode. E por que isso se importa agora, paizão? Porque o open source raiz, cara, e quando eu falo open source raiz, eu tô falando aquele open source que foi feito por devs da comunidade, e não pra estratégia de aquisição de empresas, papai. E no vídeo de hoje eu vou destrinchar, mas eu vou destrinchar, sabe por quê? No meu jeito, paizão. Sem romantização, sem passar pano, sem hype de bolha tech. Vou explicar pedaço a pedaço pra você disso tudo que tá acontecendo, como se eu tivesse com você num churrasco, tomando uma cerveja bem gelada e contando história e reclamando do chefe. Mas antes de começar, já sabe, né, papai? Já deixa o likezinho da confiança, o likezinho da amizade, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo, mano. Isso aqui é o maior boteco de tecnologia do YouTube, cara. Aqui a gente fala de tecnologia sem conversinha fiada, sem papinho de vendedor de curso, sem papinho de coach. E vem participar das nossas lives, terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. E aproveita e me segue no Instagram também, @ManoDevin, que é onde a gente continua a nossa resenha. O que caralhas é Clean Room Engineering? Vou explicar do zero pra você, cara. Primeiro pro básico, sem enrolação, pra quem caiu aqui agora, mano. Clean Room Engineering,
ou engenharia de sala limpa é basicamente você recriar um software sem encostar no código original. E sala limpa, cara, não é frescura do nome, tá ligado? Pelo menos dessa vez faz um pouco de sentido. É porque quem reimplementa aquele código, ela não pode ter contato nenhum com o código original, cara, para não contaminar o processo. Na prática funciona basicamente assim. Um time, ele vai lá, analisa o sistema e documenta tudo, cara. Vai documentar do comportamento, regra, entrada, saída. Aí tem um outro time lá isolado que ele pega essa documentação toda que foi feita e ele reconstrói tudo do zero. Ou seja, você chega praticamente no mesmo resultado sem copiar uma linha sequer, cara. E parece que é uma parada nova, um conceito novo. Não, paizão, isso é velho pra caramba, cara. Só que agora ganhou um pequenino upgrade Illuminati e perigoso, tá ligado? Isso vem lá dos anos 80, cara, numa treta básica lá entre a IBM e a Phoenix Technologies. Na época, a Phoenix ela precisava recriar o BIOS do PC da IBM para poder permitir que outras empresas fabricassem computadores compatíveis e tal, só que mais barato, mais acessível. Aí se liga só como que eles fizeram, cara. Então é isso que eu disse, tem na série lá, eles mostram essa história, é uma empresa fictícia, né? Mas a ideia basicamente é que a BIOS, né, lembra, vocês conhecem ela da piada de tiozão que diz que é o bicho ignorante operando o sistema, né? Mas a BIOS na realidade é o software que fica para fazer o boot do computador, né? Ele precisa reconhecer as peças e ajudar o computador a achar o seu sistema operacional. E o IBM PC, o que foi foda na época, que se tornou depois, mas não era meio que a ideia original da IBM, é que ela construiu um computador que ele era plugável as peças. Tu comprava componentes off the shelf, que a gente chamava, né? E daí tu plugava eles e tu tinha uma máquina que era customizável, tu podia comprar peça de várias empresas diferentes e tu podia, né, montar o teu próprio, que hoje parece tão comum, mas não era assim, a placa ela vinha toda montada já de um fabricante específico. E não era uma coisa que na época que o IBM PC estava surgindo era para o consumidor final, muito era mais para a IBM, ela pensou, para ela poder economizar dinheiro e ela não ter que fazer toda a placa, ela conseguia entrar nesse mercado de computação pessoal que era para escritório e tal, não era tanto para tu ter isso em casa, né? É bem legal a série que eu disse, How to Catch Fire, mostra bastante essa transição de quando o computador não era uma coisa que todo mundo tinha acesso até ele começar a se popularizar também. E a ideia dessa outra empresa foi, se a gente conseguir substituir o código da IBM que ajuda a reconhecer as peças e chegar até o sistema operacional, nós podemos usar essa mesma arquitetura que aceita várias peças diferentes para construir o nosso próprio computador e daí a gente faz ele um pouco mais barato que é da IBM, a gente corta o custo, melhora o software, faz alguma coisa diferente e nós temos aí um concorrente da IBM. E eles fizeram isso com o Clean Room Engineering que o David vai explicar aqui agora. Basicamente eles tinham lá o time 1, o time 1 ele basicamente ele pegou a BIOS original, ele dissecou tudo, mano, foi lá, mapeou lá comportamento, sequência de boot, interrupção, mapeamento da memória, aí ele foi e escreveu toda uma especificação completa, tá ligado? E não era especificação de arquivo MD, não. Tô falando do spec.md, não. Era especificação raiz, cara, na mão, documentado, tudo bonitinho. Só que sem copiar o código, porque... Só vou fazer um comentário também, acho que é engraçado ele dizer assim, não era uma especificação qualquer, era especificação raiz. Quem trabalhou com software há uns, sei lá, quantos anos eu tô trabalhando? Há uns 15 anos, né? Eu entrei lá... a especificação raiz que ele está descrevendo é o treco que a gente odiava, que era o documento gigante com todos os requisitos, bizarro, feito por gerente e em discussão com o cliente e tal, e daí a gente foi evoluindo com questão de método ágil e outras coisas para usar menos isso, né, usar uma técnica mais humana, enfim, tem várias variações do que é método ágil, mas eu acho engraçado que daí agora a gente pega o programador raiz, né, ele diz assim, isso aqui é uma coisa raiz e tal, isso, e dizer que essa especificação era isso porque era o que a gente mais odiava quando, sabe, eu quero programar, não quero ler um livro inteiro de especificação, só achei interessante como as coisas mudam ou como a gente usa às vezes essa coisa assim, essa macheza do que é foda, o que é pica mesmo e isso muda com o tempo. Teoricamente eles não tinham acesso ao código. Aí o time 2, cara, que é o segundo time disso, ele basicamente ele estava isolado, ele leu essa documentação toda que foi criada pelo time 1 e ele reimplementou tudo do zero, cara. Só que aí lá ele foi lá e fez em assembly. E qual que foi o resultado disso? Mano, um
um BIOS funcionalmente equivalente, tipo, mano, compatível, sendo a mesma coisa, mas juridicamente limpo. Aí vem uma discussão absurda lá, cara. Discussão, mano, chave mesmo, objetiva, lá na justiça americana, cara. Porque ideias e funcionalidades, elas não têm copyright. A única coisa que tem copyright é a expressão exata do código. Aí pronto, depois que bater o martelo disso, mano, cara, porteira aberta. Empresa... Não sei se é copyright, né? É patente. E a coisa toda assim, ó. O David falou, né? Legalmente isso era limpo. Eles não sabiam direito se isso era limpo. Precisou rolar um processo e tal. E eles realmente ganharam, sabe? Mas poderia não ter sido isso. E hoje tem uma expressão muito grande disso. Que, caralho, a Nintendo processando o Power World, vocês viram essa? E vários outros jogos, porque a Nintendo queria patentear, como é que é, um sistema que você faz o summon de uma criatura que luta pra você e um sistema de captura por meio de bolas de criaturas, não sei o que, e daí era uma patente bem específica pra eles processarem o Power World, dizerem que eles não poderiam usar aquilo, mas aparentemente eles não conseguiram ganhar isso na justiça dos Estados Unidos, embora eles estejam processando eles no Japão também, né? Mas enfim, é isso, assim, legalmente isso aqui é sempre uma área cinza, tá? É isso que eu queria dizer pra vocês. Empresas como a Compaq, ela surfou nisso pra caramba, cara, e ajudou a explodir o mercado criando PCs mais compatíveis. Mas tem uma diferença importante aqui. A Phoenix, ela fez isso por sobrevivência, cara, pra poder ganhar talvez o mercado e tal. Não era simplesmente pra sugar o trabalho alheio e descartar depois. Não. Era pra competir e construir uma parada em cima. A gente viu um caso parecido, daqui a pouco eu comento a respeito. Só que essa estratégia, cara, na época, papo reto, era caro para um caralho, mano. Praticamente você precisava de 2 times separados, você precisava de documentação pesada, precisava de auditoria, teste, pra tudo quanto é lado, mano, só pra poder provar que ninguém contaminou o código. Até a NASA, pai. Eu vou ter que ler esse comentário aqui, ó. O Rodrigo disse, papo reto, lá pro final de 23 eu tinha uma TV velha e ficou queimada a interface antiga do Teclas. Cara, é por isso que eu tenho que mudar a minha interface de tempos em tempos, porque eu tô dando burn-in na tela das pessoas com a minha interface. Parabéns aí, Rodrigo, por ter o burn-in da interface do canal Teclas. Usava abordagem parecida lá nos anos 80 em software crítico. Fazia especificação formal, validação pesada, tudo quase matematicamente verificado, cara. Porque aquilo lá, se desse algum BO, mano, não era só um bug, mano. Era uma missão que tava indo pro espaço. Agora, corta pro dia de hoje, paizão. Pensa comigo. Uma LLM, tipo, sei lá, um ChatGPT, um GitHub Copilot. Ele faz o papel, paizão, desses 2 times em minutos, mano. Você não joga lá o código GPL direto. Você descreve basicamente o comportamento e pede uma spec. Porra, cria uma spec, um spec.md aí, mano. Depois manda assim, implementa isso pra mim sem copiar nada. Basicamente é isso. E pronto, paizão. Sai um código novo, funcional, mano. Porra, estável, com cara de original, sabor original. E você licencia ele como você quiser, cara. Como você quiser, você coloca a licença que você quiser nele. Aí você percebe aí o pulo do gato, mano. Antes, essa estratégia de Clean Room Engineering era caro pra caramba e era uma parada muito rara. Era só empresa muito grande que fazia. Então, só quem realmente precisava, mano, cara, investia nisso e fazia isso funcionar. Só que agora com IA virou commodity, né, papai? E quem mais se beneficia com isso, cara? A empresa que talvez usa o open source como isca pra poder atrair usuário. A gente vê muito aí, mano. Nossa, eu sempre trago, sempre critico isso aí, dessas empresas sabor open source. E essas empresas, elas não dependem de comunidade pra sobreviver, tá ligado? Aí já os projetos raiz, tá ligado? Tipo FFmpeg e tal, da galera que vive de contribuição, mano, ele fica com a conta, tá ligado? Sem retorno nenhum. Vou trazer agora um exemplo mais pé no chão. Imagina só que você quer clonar, sei lá, um parser de JSON open source com a licença de GPL. Só que sem abrir seu produto. Antes o caminho, cara, ele era caro, era burocrático pra caramba. Você basicamente tinha que contratar um consultor pra poder escrever uma spec. Sei lá, você ia gastar aí uns 50 mil reais aí num consultor aí. Depois você contrataria alguns devs pra poder reimplementar tudo. Vamos chutar aí, sei lá, uns 100 mil reais. E ainda você gastava muito tempo pra poder provar que aquilo tudo ali tava limpo. Agora, paizão, você, pô, com um PC ruim em casa, você só vai abrir simplesmente o cloud, sei lá, ou qualquer LLM dessa aí, você vai descrever o comportamento de um parser de JSON. Basicamente, vou colocar lá as entradas, as saídas, os erros inesperados. Aí você pede uma spec e manda ele implementar. 10 minutos depois sei lá, a LLM já te entrega um código rodando, você vai testar os seus casos de uso. Você vai, sei lá, pegar um JSON mal formatado, você vai pegar um objeto aninhado,
errado, vai pegar um edge case esquisito, e você vai fazendo as correções e tal, e vai ver que ele funciona boa parte em todos os cenários, cara. E o resto que der pau, que sei lá, uma IA não conseguir resolver alguma coisa assim, que eu acho muito difícil, você vai ajustando, cara, igual todo dev sempre faz, uma vulnerabilidadezinha aqui, um negocinho ali, um pequeno ajuste ali de performance aqui, mano, é isso. Você percebe a mudança, cara? Antes, o custo, ele era uma barreira real, cara, agora praticamente o custo é zero. E adivinha quem... E até eu vou comentar um pouco sobre isso, porque eu tenho exatamente a mesma crítica, o David ficou ali acenando, né? Mas eu acho que é um pouco diferente, tá? Porque assim, hoje, se tu precisa de uma coisa tão simples quanto um parser JSON, já tem versões abertas e a gente geralmente não se preocupa com a licença disso, porque é tudo incluído como dependência de código e que não é compilada junto. Isso é uma baita treta jurídica, na realidade, porque a licença GPL, que eu disse, né, é a licença que obriga que se tu vai usar aquele código, se tu vai incorporar ele no teu produto, todo o teu produto tem que ser aberto. Só que, na realidade, desde a primeira já tinha gambiarras para tentar incluir coisas sem deixar o teu produto sendo aberto. A primeira delas foi a linkagem, que era basicamente assim, tem uma biblioteca que o meu produto depende, mas ela não está compilada dentro do meu produto, ele vai chamar uma função externa. E daí, essa biblioteca externa não é parte do meu código, né? Ela não obriga eu a deixar meu código aberto. Aí vão se fazendo novas versões. Tem a LGPL, a GPL2, depois a GPL3, que cada uma delas pega um desses casos que o pessoal tentava sacanear e não contribuir para o open source, não ter que abrir o código. E hoje tem a AGPL, que pega a última gambiarra antes da gambiarra de IA, que era tu ter na nuvem o teu serviço. Porque, basicamente, assim, um software de nuvem, ele é proprietário e ninguém nunca vai ver o código dele, a princípio, se ele for um software proprietário. Ele está rodando nos servidores da empresa. E as empresas estavam colocando software open source lá, e daí elas estavam dizendo, mas esse código ele não é distribuído. Se a GPL está dizendo, você tem que distribuir o código, e daí o código tem que ser aberto, mas ele está no meu servidor, sabe? O código está lá longe, não distribui ele para ninguém. A GPL pega essa gambiarra também. E daí por isso que eu disse que se a gente quer continuar, né, que as pessoas que tiram da fonte do open source, né, bebem lá da fonte do código aberto que a gente contribuam de volta, nem que seja na marra, porque essa é meio que a ideia da licença GPL, vai precisar rever essa questão da IA, porque outra coisa também que o Dave falou, que eu acho que fica um pouco estranho a gente entender com o JSON, um parser de JSON, né, então ele vai ler aqueles arquivos de texto JSON. Quem não é de programação, provavelmente a gente está falando grego aqui agora. Essa é uma coisa muito simples, que já existe muitas, né? É relativamente simples de tu pagar alguém para fazer isso e a pessoa usar as ferramentas de IA e fazer, ok. Mas tem coisas que são bem mais complexas e bem mais complicadas. Um dos exemplos que a Anthropic fez, e ela deu um baita miguezão na gente, foi que ela disse que ela reescreveu o GCC. Na realidade, ela escreveu um compilador de C, eu acho que foi isso, né? Um compilador da linguagem C do zero. Isso é um projeto absurdamente complexo, absurdamente complicado, muitos casos, edge cases que ele falou, muitas especificações diferentes que tá escrito a especificação da linguagem C, mas é um negócio gigante, Hercúleo, tem todas as versões diferentes, tem todos os casos específicos, tem que gerar o código, né, para processadores diferentes, é uma coisa absurda esse projeto. A Anthropic disse, a gente deixou o nosso bot ali codando e tal, ele fez. O que ele tinha, né? O que ele tinha para ajudar ele? A referência de todo o código já dos compiladores C que existe, que está treinado dentro dele, a suíte de testes do GCC, que é uma suíte de testes que roda e passa por todos esses casos e diz se eles estão falhando ou não, e 15 dias rodando sem parar. Foi isso? E daí eles gastaram alguns milhões de dólares, sendo que eles tinham a resposta já, e eles tinham um negócio que dizia que a resposta estava certa. E daí eles disseram, nós geramos um compilador C aqui com isso, e ele não consegue compilar o Linux, né? Que talvez seja o projeto C mais famoso de todos os tempos, tá? Então, essa é a limitação. Dinheiro e meio que tu ter uma especificação perfeita, porque é isso que é foda. O teste que o GCC tinha ali. Outra coisa que fizeram a mesma coisa foi o Next.js, que é a biblioteca JavaScript, que foi a Cloudflare que fez uma versão mais simples dele, né? Também tinha uma especificação e uma suite de testes que tinha que rodar e passar. Se tu tem uma coisa perfeita que valida todos os casos, né, ou próxima de perfeita,
realmente dá para fazer isso basicamente só com tempo e dinheiro infinito. Na vida real não é tão simples isso. Só que eu acho que ele tá apontando uma coisa muito importante. As empresas, elas querem fazer isso. Elas não querem contribuir para o open source. Para elas é mais fácil ter um negócio que legalmente é totalmente limpo, que elas são donas. E, inclusive, é muito bom para a empresa ela não ter que usar uma coisa que foi feita por outra pessoa, que ela vai ter que contribuir, que tem talvez alguma dívida de gratidão, nem que seja, e ela só gastar o quanto for em token e não sei o que para gerar uma ferramenta que ela é dona, até porque muitas dessas empresas têm investimento em empresas de IA, elas mesmas fazem modelo de IA, e elas estão loucas para dizer, eu gerei do zero essa coisa aqui que é tão boa quanto esse outro projeto. Então ele tá falando de um problema real mesmo. E enfim, e daí ao mesmo tempo isso valoriza as ferramentas de IA, bota mais dinheiro para investir em IA, as pessoas usam mais IA, ao invés de, por exemplo, só pegar todo esse esforço, todo esse dinheiro e dizer, por favor, melhore seu parser JSON aqui, que todo mundo meio que depende desse projeto aberto. Então, sim, é realmente desesperador, tá? Não é teoria de conspiração, ele tá explicando bem, mas eu quis dar um contexto maior de por que eu acho que essa situação é mais complicada ainda. Ama isso, cara. Aquelas empresas que quer lançar um MVP rápido, quer capturar um market share, quer diminuir o risco jurídico. Porque no papel ele não tem cópia, cara, mas na prática ele veio tudo de algum lugar. O pulo do gato agora é a GPL, cara, que é a General Public License. Sem juridiquês, cara, ela é uma licença de copyleft que significa basicamente o seguinte: se você usa um código GPL no seu projeto, você é obrigado a abrir o seu projeto também sob GPL. É tipo um vírus do bem, mano. Você pegou, mas, mano, você fez qualquer coisa usando aquele código, juridicamente você tem que compartilhar. Por isso ela é perfeita, cara, para projeto raiz, tipo, sei lá, o kernel do Linux, que ela garante, mano, qualquer melhoria de volta para a comunidade. Então, basicamente, você não pode pegar o kernel do Linux e fazer um Linux privado, um Linux fechado, que ninguém tem acesso. Mas e para empresa fechada, cara? Mano, isso é um pesadelo, porque a empresa fechada, ela não quer abrir o código, cara. Ela só quer usar aquele código lá com aquela licença, ela quer ganhar dinheiro e seguir com a vida. Aí o que muita empresa faz? Ela basicamente, sei lá, contribui o mínimo para poder manter uma boa imagem da empresa enquanto tá monetizando de volta. Mas aí vem a pergunta: e se der para usar o conhecimento sem supostamente roubar aquele código? É aí que entra o truque com IA, cara. E presta atenção, porque é aqui que o jogo muda. Você não joga um código GPL no prompt. Mano, isso aí seria uma parada muito burra. Você basicamente faz assim, mano. Você vai descrever só o comportamento público. Por exemplo, eu quero um parser compatível com comandos get, comando set, alguma coisa assim. Aí depois, você vai pedir uma especificação detalhada. Naquele exemplo nosso do parser.json, vai pedir uma especificação detalhada e tal, belezinha. Que aí vai entrar os inputs, os outputs, os erros, as performance. Aí depois você manda implementar do zero, cara, só baseado nisso. E pronto, paizão. Ele sai um código totalmente novo, funcionando, sei lá. E o que é interessante desse approach aqui, que eu acho que o pessoal dos projetos open source tinha que pensar mesmo em botar no tribunal essas empresas de IA, é que assim, digamos que tu quer refazer um projeto simples o suficiente, tá? Vamos usar o exemplo do parser de JSON dele. Quando tu pede para esse modelo, por exemplo, me crie um spec de um parser JSON que age dessa maneira, que para essas entradas ele vai fazer isso, ou às vezes tu até pede, eu quero fazer um parser JSON, comece a fazer o projeto comigo, desenvolva. Essa coisa que ele tá gerando, embora seja uma especificação, embora seja talvez um texto e não código, que depois vai ser transformado em código, isso é baseado em todos os parsers JSON do mundo que foram treinados dentro desse modelo. Será que legalmente essas empresas de IA não deveriam, por exemplo, pagar um royalty ou alguma coisa se baseado nesse código ela tá gerando um spec que depois vai gerar um código muito parecido? Eu não sei, tá? E daí não venham aqui me acusar de querer, tá, por exemplo, impedindo o conhecimento e ele quer agora que não dê mais para usar o conhecimento porque é só uma ideia. Não é isso que eu tô falando, mas essa porcaria dessas empresas sugaram todo o conhecimento do mundo e estão ganhando dinheiro em cima disso. Inclusive agora isso vai estar sendo usado possivelmente para fuder mais ainda os projetos open source, e elas querem dizer, não, a gente não fez nada de errado, a gente não deve nada para vocês, o código todo que estava lá era dado pra gente de graça, porque ainda tem o asterisco, né? Se é GPL, eu acho que legalmente talvez ele não poderiam ter feito isso, né? Eu não sei se alguém tá olhando de atacar eles nesse sentido, mas eu acho que é extremamente complicado eles acharem que isso não é legalmente uma área cinza e a gente é muito passivo
na programação, né, e na comunidade open source. A gente aceita muito fácil essas sacanagens que fazem com a gente. Daí depois a gente fica lá 20 anos depois, é porque odiamos o OpenAI, lembra quando o OpenAI fez as coisas, a Anthropic é tão malvada. Meio que era a hora agora de fazer alguma coisa, sabe? Muito equivalente àquilo que existe, mas sem uma cópia direta, tá ligado? Você não tá pegando, não é um fork do projeto, é uma cópia que não é cópia. Aí se alguém usar, por exemplo, uma ferramenta de detecção de plágio, cara, ele não pega, porque juridicamente você não copiou aquele código, você só reproduziu a ideia. E isso não é de hoje, cara. Desde o caso lá da Baker versus Selden, a base é essa. A ideia é livre, já a implementação ela é protegida. Agora junta isso com o IA, mano, isso dá uma escala absurda. E já tem gente, paizão, transformando essa técnica que eu tô falando aqui em produto, mano. Sei lá, tipo uma Clean Room Engineering as a Service. Você manda uma spec baseada em algo lá... Aqui o editor do vídeo, olha só, ele usou a legenda automática, tá vendo? Ó? Sei lá, tipo uma Clean Room Engineering as a Service. Extra Service apareceu, e é as a Service, né, como um serviço. Te peguei, editor do Mano Dave. Você manda uma spec baseada em algo lá da licença GPL, eles usam o IA, uma revisão humana, e te devolvem um código limpinho, cara. Com uma licença, talvez, permissiva, que você pode, sei lá, colocar uma licença do MIT. E pronto, paizão, zero obrigação de compartilhar. É o dropshipping do open source, cara. Você não produz nada, você só embala melhor e vende. Mas e pros projetos raiz? Papo reto, cara, eu acho que é uma drenagem silenciosa. Que aí tem menos contribuição, menos retorno, mais gente só consumindo. Até empresa mais séria, mano, tipo a Red Hat, ela já até fala, cara, pra poder revisar código gerado com o IA, mano, como qualquer PR pra poder garantir a sua autoria. Mas no mundo real, cara, a gente só ouve uma coisa: zero risco de GPL. E no seu dia a dia, cara, isso já tá acontecendo. O dev, ele abre o GitHub Copilot, começa a codar, várias sugestões vêm de padrões aprendidos com código público. Aí, mano, pode vir coisa lá com, sei lá, com sabor de GPL, pode, mas é até um pouco raro. Por isso que tem projeto que... E até dizer, código público, sim. Código privado, talvez tenha código privado aí. A Microsoft tem que nos mostrar o Copilot, tem que mostrar esse modelo. Altas acusações de que pode estar acontecendo isso. O Sil mandou R$5 aqui, muito obrigado, e disse assim: depois de ter o modelo de codificação treinados com o que não deveria, legalmente vai continuar valendo a lei maior do maior capitalista. É meio que isso que eu disse, meio que essa introdução que eu disse, e é meio que o Devin tava falando, a lei tá do lado de quem ganha grana, não de quem tá construindo. Sim, a gente sabe. Já proíbe IA, cara, porque ninguém quer assinar um código que não sabe de onde veio. Isso é o que eu tava dizendo, ó. No início o pessoal tava dizendo, cara, como é que eu vou dizer que é livre esse código, que eu posso botar qualquer licença, se pode vir um pedacinho que é um pedacinho de uma GPL, e daí depois alguém me processa. Ou se vem um pedacinho de um código que era proprietário, que é um código da Oracle, sei lá, e tava um bloquinho de código ali treinado dentro por algum motivo e ele colocou no meu projeto. Só que parece que a galera mandou isso pro caralho, né? Tem muitos interesses em cima de que não aconteça isso com os modelos de IA, porque isso ia meio que fuder todo o modelo de negócio que a gente tem hoje na indústria de IA. Mas no início o pessoal tava dizendo, não bota código de IA, você vai comprometer a nossa base de código com essa coisa que a gente não sabe a licença. Era o que tava acontecendo. Inclusive, cara, eu soube de fofoca de corredor que tem vários projetos open source que os revisores, mano, a galera que é mantenedor do projeto, eles já estão muito puto, porque os últimos PRs que estão chegando agora, mano, claramente é IA. Aí o que eles fazem? Pra poder não vetar o PR, pra não gerar uma discussão nem nada, ele deixa aquele PR no limbo. Deixa no limbo lá e tal, e eles dão prioridade a PRs que eles batem o olho e falam assim, não, isso aqui foi uma pessoa que fez. Só que até agora a evidência mostra o seguinte, cara, não é cópia direta, é uma combinação de padrões, e o esforço da comunidade, ele basicamente vira uma matéria-prima de graça, só que sem retorno. E aí o copyleft, que era pra proteger, ele começa a sangrar. Agora mandando a pio pra você. Eu vou mandar a minha pio antes, desculpa, mano, David, esse react vai ficar muito longo. Os projetos open source já estavam se fudendo e sendo explorados pelas indústrias e morrendo basicamente antes da IA. Já tava numa decadência desgraçada. Mas realmente ele tá certo. O trabalho todo das coisas abertas está sendo claramente expropriado por essas empresas que agora elas não precisam mais contribuir para o projeto, não dependem mais da gente. Inclusive, às vezes querem distância porque elas não querem problema jurídico. Elas acham que não vão ter problema na cadeia de suprimentos, né? Porque não vão depender do projeto, mas nem vou entrar nessa aqui porque tem a questão da segurança de código gerado por IA. Desse jeito também é horrível, né? Mas sim, o open
source já estava morrendo. A gente não conseguia ganhar dinheiro fazendo software aberto e de qualidade e os projetos raiz que ele está dizendo, e as empresas já estavam usando isso, né? Pegando os projetos, o trabalho de graça que tu fez e não dando de volta. Com a IA, parece que só ficou 20 vezes pior. mas já estava ruim, tá? Acelerou, exatamente. A Camila falou ali no chat, não sou da área, mas sou muito interessado. Vocês têm recomendação de leitura ou material que possa estudar para entender melhor? Eu perguntei para ela se a área era software livre. Porque se é só sobre software livre, tem um vídeo aqui no canal Teclas que é o Movimento Software Livre no Brasil, e inclusive tem umas referências lá. Eu falo bastante coisa, tem muita coisa para ler, mas se é sobre computação em geral, é meio grande demais. Então, por favor, especifique algumas áreas aí, porque que daí a gente vai te ajudar. Se, cara, o copyleft, ele começa a quebrar justamente pra quem depende mais dele, cara. Tô falando daquela galera que é mantenedor de lib pequena, porque o cara que é mantenedor daquela lib, mano, pô, ele vai virar uma commodity. A Big Tech, ela vem, ela aprende tudo que tá em cima daquela biblioteca, ela reimplementa e não devolve nada pra comunidade, cara. O projeto gigante, tipo o kernel do Linux, ele se sustenta porque tem milhares de contribuidores, mas projeto nichado, cara, os projetos pequenos, umas libs, por exemplo, eu que sou da bolha de Ruby on Rails, cara, mano, a gente tá vendo que muito projeto tá sangrando. É fork atrás de fork, cara, bem menos contribuição, pô, não tem incentivo pra galera colaborar em nada. Eu tô vendo muita lib boa morrer por conta disso. E faz sentido, cara. Pra que você vai gastar, sei lá, 100 horas num bug fix se alguém pode reescrever tudo com uma IA, sei lá, numa tarde? E o modelo fica claro. Empresa que usa open source como Anzol, ela atrai dev, constrói audiência, depois ela vai lá, faz um clean room engineering, fecha o produto e acabou, paizão. O esforço foi coletivo, mas o lucro é só... Isso que ele explicou, alguma empresa já fez isso, mas vocês notem, o que ele explicou é uma coisa que enche muito o saco, tá? Que é projeto open source, que eventualmente ele meio que fecha o código, ele começa a desenvolver uma coisa proprietária em volta, tipo uns plugins proprietários que não são abertos, e daí tu precisa pagar meio que para usar o projeto da maneira boa mesmo. Muitas coisas viraram isso, mas eu acho que o que eu mais lembro é o ELK, que era o Elastic e o Kibana. Eu acho que sim, não é um projeto que eu uso muito, mas eu lembro que me chamou a atenção que era tipo assim, tu começa usando o projeto e ele parece bom só open source. Aí tu descobre, se eu quero usar ele bem mesmo, com todas as extensões e as outras coisas, eu tenho que pagar uma assinatura, eu tenho que comprar uma licença. Só que isso que ele escreveu é assim, a gente começa com um projeto open source bom, que tem uma comunidade, e depois que a gente já tem fisgado a comunidade, a gente faz uma versão fechada dele, né, reescrita e clean room. Alguém já fez isso? Fica a minha pergunta pro Mano Dave, porque isso é diabólico e pode ser que aconteça, sabe? E a Camila disse assim, ela é tão iniciante que ela não sabe especificar o que quer. Então eu vou recomendar pela terceira vez a série que eu falei aqui pro pessoal, que é a Halt and Catch Fire, né? Pare e pegue fogo. Eu acho que essa é a tradução em português, porque essa série ela é ficção, tá? Mas ela fala sobre o início da computação e ela passa pelo início da computação pessoal. Daí ela mostra pré-internet, o início do mercado de jogos. Isso é muito focado nos Estados Unidos, tá? Tem que ter isso como parâmetro. E depois ela mostra a internet, o início da internet e até os navegadores de internet. E pelo que eu entendi, ela foi cancelada na 4ª temporada, senão ia ter mais coisa da internet. Mas daí, se tu vê essa série, a maioria das coisas que não são os personagens principais, que são fictícios, são reais, tudo que tem em volta, tá? Tem coisas que são baseadas no Bill Gates, coisas que são baseadas no Steve Jobs, coisas que são baseadas na IBM, que nem a gente tava falando aqui antes, e daí tu pega e começa a ler isso, tá? Então, eu tô pra reassistir, eu assisti há muito tempo atrás aquele filme Piratas do Vale do Silício, porque eu queria fazer uma crítica dele, ver se ele é bom mesmo, se ele mistifica a coisa, se ele faz o mito da garagem, mas eu queria ter mais coisas assim pra recomendar. O jeito que eu aprendi essas coisas foi sendo nerd dessas coisas ali na adolescência, principalmente depois que eu entrei na faculdade, e daí eu fiz algumas cadeiras, né, sobre isso. O Guia Comunista de Tecnologia. Então, até ia dizer pra Ana Helena, um dos vídeos, eu tô dando altos spoilers aqui pra vocês. O próximo vídeo documentário, que inclusive a Biana tá fazendo o roteiro, é que tem vários que a gente já gravou e já fez, então eu não vou dar spoiler de todos, mas a gente tá fazendo um agora sobre cibernética. E eu acho que esse vai falar um pouco sobre a história da computação, da matemática, e fazer uma crítica ao conceito de cibernética, de uma perspectiva que não existe, tá? Então isso vai ser muito legal, e talvez fosse legal a gente também começar a investir, eu queria investir nos vídeos mais sobre assuntos que são pesados e que vocês não encontram em qualquer lugar, que não são notícias, e a história da computação Ivan talvez fosse bom. enviou R$15. Obrigado pelos R$15, Ivan, tá? Então só pra dar spoilers pra vocês, mas eu não tenho assim.
A Adobe é assim, só que ela nem era open source. O GG Sobia disse, rolou isso com o Redis. Não, o Redis eu vou defender um pouco, porque o Redis, ele é um exemplo de um projeto aberto sendo sufocado. O Redis, eles abriram uma empresa para sustentar o projeto open source, e daí tem empresas que ganham muita grana usando Redis como infraestrutura, como por exemplo o Microsoft, como por exemplo a Amazon, e eles não querem contribuir de volta pro projeto. E daí a empresa que criou o projeto e mantém o que todo mundo usa tava morrendo, tá ligado? Tanto que a Microsoft até, pelo que eu entendi, ela fez uma coisa assim, ela escreveu um concorrente, né? Não é um concorrente, um compatível com o Redis que não é ele, quando eles fizeram isso. Então, sim, é complicado. Eu sinto que a gente tá indo para vários assuntos aqui, tá, pessoal? Vamos continuar o vídeo. Da empresa. No mundo real isso já até virou rotina, cara. O gerente ele chega e manda pra você assim, cara, ó, precisamos de um cache por Redis, mas sem GPL, hein? O time basicamente vai lá, abre, sei lá, um Cloud Code, um GitHub Copilot, ou qualquer LLM dessa aí, ele descreve exatamente o comportamento, ele gera uma versão própria, ele testa a carga, sei lá, com 10 mil requisições por segundo, deu certo? Porra, faz o deploy. Funciona. Juridicamente, mano, isso é legal, mas se a gente trazer pro espírito do open source, mano, aquilo que vem sendo construído há anos, mano, pô, nem fudendo, cara. E tem um detalhe pequeno, cara, o papel do dev, ele muda. Ele tá construindo menos do zero, cara, ele tá revisando muito mais, tá testando, corrigindo a alucinação. Até relatório da Men15, cara, já apontava isso, que o dev, ele tá virando muito mais curador do que criador. E a bolha ama isso, né, cara? Velocidade alta, risco jurídico baixo e o lucro intacto. Um exemplo clássico é o Lodash, cara, que é uma lib gigante para resolver coisas que hoje o JavaScript nativo ele já cobre em poucas linhas, cara. Parte disso é legado e parte é ecossistema inflado mesmo. A IA chega e faz o quê? Ela reescreve versões menores, mais diretas, talvez, sei lá, mais focada. Melhor, sei lá, acho que em alguns casos sim. Mas tem um porém. Edge cases, tá ligado? Tipo um deep merge, comportamento estranho, compatibilidade, sem contexto suficiente. Aí a IA começa a alucinar. Então não é só chegar, talvez, simplificar essa parada e falar assim, IA, vai lá, resolve essa parada toda aí. Mas também não dá pra ignorar, cara. Ela reduz, sei lá, brutalmente a dependência de libs grandes. E se você mantém open source hoje, cara, começa a pensar, sei lá, algumas estratégias de defesa. Uma licença mais restritiva, tipo uma GPL, ou regras de contribuição mais rígida, alguma coisa assim. Porque senão, paizão, sabe o que você vira? Você vai virar dataset, porra. E o impacto no mercado já começou, cara. O júnior tá perdendo espaço de aprendizado porque o código já tá vindo pronto. O sênior tá virando auditor de IA. E a empresa começa a exigir produtividade baseada em ferramenta e não em domínio. E tem um outro risco, mano, que é confiança. Empresas como a Red Hat já recomenda pra galera deixar claro quando o código ele vem de IA. Porque se ninguém sabe de onde o código veio, cara, porra, ninguém confia mais. E sem confiança, o open source vira isso aqui, cara, um grande banco de dados gratuito pra poder treinar modelo e descartar depois. Agora, resumindo sem pressa pra você poder absorver, cara, Clean Room Engineering mais IA, cara, ele não mata o open source do dia pra noite, mas ele tá mudando completamente a forma de como tudo tá funcionando, tá ligado? Porque o que antes era colaboração, mano, porra, virou matéria-prima de empresa. Specs públicas. A única coisa que eu vou mudar aqui é que, na realidade, já era matéria-prima de empresa há alguns bons anos, tá? E já tava morrendo. Mas eu concordo com esse sentimento dele. É muito ruim essa porra que tá acontecendo aí. Mas, cara, pergunta na inocência. Que diferença faz a licença se a IA faz uma engenharia reversa em outra linguagem com um código novo? Então, cara, é porque eu acho que as licenças, elas quebraram por causa disso. Será que, tipo, no momento, assim, eu fico pensando, tá? No momento que a Oracle, né, lá 30 anos atrás, um engenheiro olha o código da Oracle, código proprietário do banco de dados dele, aí ele, né, na camufla, reescreve tudo que era código, sei lá, se era em C, se era em... que código que estava escrito, mas digamos que era código C. Aí ele pega e reescreve todo esse código em Java, tá? A Oracle não vai ir atrás dele legalmente porque copiou isso. A Oracle quis matar o Google e processar porque eles usaram as mesmas APIs, que daí não é... Eles não usaram código da Oracle, eles só usaram a mesma, digamos assim, organização e nomes do código e chamadas de código, tá ligado? Não ganharam, mas podiam ter ganhado. Então, assim, eu sinto
que esse argumento de, não dá pra fazer nada legalmente, eles mudam e tal, é muito o argumento dos caras que acreditam muito na lei burguesa e dizem assim, quando a Oracle vier me processar, eu vou ganhar porque eu reescrevi isso, ou porque é conveniente para as empresas de IA hoje dizerem que elas podem fazer isso, sabe? Eu acho que vai mais por aí, porque se a gente tentar mexer nesse vespeiro, que nem, por exemplo, a GPL, LGPL teve que mexer, a GPL teve que a GPL, né, que tem um A na frente, teve que mexer. Daria para fazer uma coisa diferente. Claro que muita gente ia ficar contra, as pessoas iam dizer, agora eu não posso reescrever da minha cabeça, mas não, né? A gente tá tentando explicar que é porque tu é a única pessoa que se fode com isso. A Microsoft vai continuar te roubando, sabe? A OpenAI vai continuar te roubando, a Oracle vai continuar te roubando, mas, enfim, é uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu só acho, me parece, né, que é extremamente desconfortável a gente só aceitar que isso é tranquilo. Públicas, cara, tá virando, sei lá, código fechado em escala, mano. Empresa, ela basicamente ela pega o conhecimento, reempacota e não precisa devolver nada pra comunidade. E a lei? A lei tá tranquila quanto a isso, cara, porque ela não protege a ideia, ela protege só a implementação. Então, no papel, tá tudo certo. E aí, o que acontece com licenças como a GNU, a General Public License? Ela começa a perder força, porque você não precisa mais usar o código, só precisa entender e refazer. Isso pra mim é um sinal do grande rollback, cara. A gente saiu do código fechado e construiu o open source. Agora tá todo mundo voltando pro código fechado. Só que com aquele cheirinho, tá ligado? Do open source ainda. É o código fechado que surgiu do código aberto. Aí eu sei que você tá se perguntando aí, rapaz, eu sou dev regular, mano. O que eu vou fazer com isso, cara? Se você mantém projeto open source, você começa a se proteger, cara. Já começa a se proteger a partir de hoje. Sei lá, cria uma licença dupla, uma licença, sei lá, GPL e uma licença comercial. Ou então sobe o nível da sua licença para GPL se você quiser forçar o compartilhamento. Aí você monetiza, sei lá, suporte, serviço, ecossistema, igual empresas grandes já estão fazendo, mano, tipo aquela Redis Lab já faz. Ou então, paizão, você abandona esses projetos open source. Caralho, mano, dando uma dica totalmente errada, né? Abandona o open source e vai pra área onde a IA ainda chora. Tipo o sistema Mas ele não tá tão errado, tá? Porque isso é uma coisa que eu já tava falando antes. Os desenvolvedores de projeto open source basicamente são feitos de otário por essas empresas aí. Porque elas pegam o nosso trabalho, usam dentro dos produtos e dizem, legalmente eu não preciso pagar vocês. E daí ainda vem reclamar quando tem um bug. Pede para consertar, diz, tinha uma falha de segurança. Então, assim, trabalhar para open source só pelo amor e fazer isso porque, eu gosto, eu acho muito maneiro, a gente tem que parar de ser otário. Acreditar ideologicamente no negócio, eu quero construir um negócio foda que faz sentido ser open source, isso é legal, mas daí por isso que tem que ter um engajamento político diferente junto, não é só assim, eu acho muito legal que o meu código é aberto, e sim, você acha legal ser feito de otário pelas empresas, hoje, né, estamos num contexto completamente diferente do que o contexto, sei lá, do início dos anos 2000, que a gente estava numa outra pira de colaboração e troca de conhecimento e tal. Embarcado, mano. Sistema embarcado, a IA tá chorando ainda. Ou então qualquer outra coisa que não dá pra você promptar de uma forma fácil. Agora, mais importante de tudo, cara, pra você aprender que isso tudo tá acontecendo, mano. Para de romantizar a empresa que usa open source como marketing, porra. Tem muita empresa aí que paga de open source, mano, mas só quanto tá ganhando. Porque no fim, paizão, o jogo ele é muito simples e tá na sua cara e você não tá enxergando essa merda. Ou você entende esse movimento e se posiciona, ou você vira só mais um cara escrevendo prompt pra gerar código em cima do trabalho dos outros. E se você quer um exemplo real disso, cara, disso que eu acabei de falar nesse vídeo, mano, assiste esse vídeo aqui, onde eu falo que a Cloudflare, ela usou essa técnica, cara, mas ela usou pro bem. Ela simplesmente reescreveu o Next em uma semana, deixando a versão muito bolada, mano, putaça. Tá, ele fez um vídeo sobre o Next.js, eu não lembrava disso, que foi a situação que eu citei aqui. Aliás, você viu que quando ele falou Cloudflare, apareceu um cloud ali, né? Eu acho que o teu editor tá... Será que é IA que edita os vídeos do Davin? Vou tirar essa touca. Carai, passo muito calor. E eu percebi também que a touca do Davin é muito mais bonita que a minha. Essa touquinha aqui tá meio michuruca, tá ligado? Tem umas alpacas aqui, mas a touca dele é uma touca bonita. Isso aí é a touca que deve custar $300. O que eu penso sobre isso, tá? Eu já falei durante o vídeo, então não vou fazer conclusões, mas uma coisa que eu fico pensando, e eu vi que as pessoas falaram nos comentários ali, é que no momento que começarem a fazer isso com o projeto fechado, tipo que o pessoal começar a fazer assim, eu fiz esse sistema operacional aqui que é compatível com o Windows, mas não é o Windows. Tipo, eu não sei se esse exemplo faz muito sentido, mas sei lá, eu clonei
um serviço inteiro que é igual ao Netflix. Tipo, tem que ter alguma coisa que incomode, assim, pra caralho. O pessoal vai achar alguma coisa que é assim. Quando começarem a usar a IA pra fazer uma coisa que machuque especificamente o modelo de negócio dessas empresas, aí o pessoal vai dizer, pô, não é bem assim, temos que discutir se a IA pode se apropriar do código dessa maneira. É o que o T-Rex vegetariano disse, tem como fazer isso com um driver proprietário? O pessoal talvez comece a usar isso, assim, eu não sei se uma pessoa muito boa dos códigos baixo nível é mais efetiva do que um modelo muito foda de IA rodando 24/7, mas talvez o pessoal comece a fazer isso. Quando começarem a usar essas IAs para especificamente roubar tudo dessas empresas, aí eles vão dizer, nossa, vocês já perceberam que dá para usar a IA para roubar as coisas, os produtos dos outros? Aí eles vão chorar. Geladeira Sexo 69 disse: por isso eu sempre achei esse lance de contribuir para o open source como trabalhar de graça. 90% do tempo é trabalhar de graça, 9% do tempo é se estressar com pessoas que acham que tu tem que trabalhar de graça para elas. R$4,20. Camarada Teclado. Bike vai tocar com Graveyard Den Poa. Aproveita. Som foda. Não conheço nenhuma das bandas, mas eu vou procurar, eu prometo. Mas enfim, eu tava dizendo, sim, e aí 1% das vezes tu pode conseguir um emprego e tu pode se desenvolver pessoalmente contribuindo pro open source. Digo isso sendo um cara que tem muito código aberto aí pelo mundo, tá? É um estresse. Disse, Câmara, teclas e chat. Tenho uma dúvida sobre o que fazer. Quero ser um game dev e fazer jogos indie, mas não sei se tento uma faculdade pública ou invisto em cursos e outras formações. Cara, se tu quer fazer jogos, tu provavelmente não vai conseguir numa faculdade. Porém, uma faculdade federal, tipo a Federal do Rio Grande do Sul, que é a que eu fiz, vai te ensinar a ser um bom engenheiro de software se tu prestar atenção nas aulas e conseguir, né? Nem todos os professores vão ser bons, se esforçar bastante. Sim, mas se tu só quer fazer jogos, talvez tu possa aprender game design. Isso não é conselho pra vida, né? Porque eu nem sei se tipo, eu quero fazer jogos, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero pagar meu aluguel, né? Eu não quero ter comida, eu quero fazer jogos. Talvez o melhor fosse tu estudar game design por conta, sabe? Eu espero que eu tenha incentivado vocês. Eu não sei quando chega a placa do 100k. Mas é isso aí, pessoal. Acabamos esse react, tá? Ele foi meio caótico. Eu às vezes sinto que eu sei pra onde o negócio tá indo, mas hoje foi muito caótico.